Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Lara. Bom dia, Leandra. Bom dia, Andressa. Bom dia, Lucas. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Pedro Henrique. Bom dia, Pedro Pires. Bom dia, Ana Laura. Bom dia, Isabela. Bom dia, Ana Júlia. Pessoal, vamos lá. Ai, desculpa. Essa aula vai ficar gravada. Os alunos que chegarem atrasados ou que não puderem assistir, depois poderão assistir. Eu salvo a aula, salvo ela lá no meu YouTube, aí ponho o link do YouTube lá no GR8, então vocês podem ter acesso a essa aula depois, tá? Eu vou também passar slides, vou explicar, e aí esses slides também serão disponibilizados no GR8. Eu sugiro que você, no seu caderno, faça um resuminho de cada aula que você assiste. Só assistir a aula e entender não é aprender. Então, se você reforça com exercício, com resumo, faz mapa mental, assiste mais videoaulas sobre o assunto, lê sobre o assunto, tudo isso que você vai repetindo vai fazendo com que você de fato aprenda. Então, eu sugiro que você faça um resuminho no seu caderno sobre o assunto da aula de hoje. Na aula passada, eu falei sobre fruto, fruta e pseudofruto, né? Passei até um exercício. Eu abri um fórum avaliativo domingo que ficará aberto até sexta-feira. Se você não respondeu ainda, é algo bem direto, tem 2 perguntas para serem respondidas lá mesmo. Toda semana eu vou abrir um fórum no domingo e fechar na sexta-feira. Vocês terão uma semana para fazer e é algo rápido, não é enrolado, é rapidinho. Você entra ali, responde e aí isso é importante para você ter participação aí nas aulas, nas atividades propostas. Pessoal, assistir às aulas é muito importante, mas entrar no GR8 todos os dias também é muito importante. Eu não estou fazendo chamada, a maioria dos professores não está fazendo, e essa chamada nossa, se alguém está fazendo, ela não é validada para a secretaria da escola. Para você ter realmente frequência, você precisa entrar no GR8 de segunda a sexta, todos os dias. Lá no GR8, seu acesso ao GR8 é que faz com que você tenha frequência nesse período de distanciamento social, tá? Então, entrar no GR8 é muito importante todos os dias. O meu Instagram, eu estou com um Instagram exclusivo para os alunos, ele é Prof. Janaína Bio. Lá eu tiro dúvidas, eu coloco lá informações importantes, tanto da biologia quanto da escola para vocês. Então, se você tem Instagram e ainda não tem o meu, eu sugiro que você, pelo menos nesse período, me siga lá, porque ele vai te ajudar a ficar aí, assim, atento e antenado àquilo que está acontecendo na nossa escola e também em relação à biologia, tá?
Sejam todos bem-vindos, estou com saudade, queria ver a carinha de vocês aqui, mas respeito, tá tudo certo, vocês ficarem aí à vontade do jeito que querem, tá? Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre fisiologia vegetal. Então, nós vamos ver como é que a planta vive, né? Nós já vimos os grupos vegetais, briófitas, peridófitas, gimnospermas e angiospermas. Teve uma outra aula sobre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Teve uma aula sobre fruto, fruta e pseudofruto. E aí hoje nós vamos ver como é que a planta funciona, como é que ela vive, as principais coisas que a planta faz. E vamos falar sobre hormônios vegetais. E antes de falar propriamente de cada hormônio, eu quero que vocês saibam que os hormônios vegetais são produzidos pelas próprias plantas e o homem já consegue produzir esses hormônios também e borrifar nas plantas. Quando o homem borrifa esses hormônios nas plantas, ele acelera muitas vezes a maturação do fruto, o desenvolvimento desse fruto, ele favorece a floração. Então, eu tenho orquídeas, por exemplo, amo orquídeas. Existem hormônios que a gente pode jogar, substâncias que favorecem a floração. Esses hormônios que o homem utiliza para o desenvolvimento dessas plantas, frutos ou flores, não fazem mal para a nossa saúde. É mito a gente dizer, essas plantas estão tudo cheias de hormônio, faz mal. Não faz, gente. Esses hormônios acrescentados na planta fazem com que ela se desenvolva, não prejudicam o nosso organismo, não nos afetam, não tem problema nenhum. O que faz mal é agrotóxico. Os agrotóxicos são substâncias químicas, muitas vezes borrifadas nas plantas, para impedir a aproximação de insetos e pragas. Essas substâncias são prejudiciais. Então, quando você compra um vegetal orgânico, quer dizer que ele não tem agrotóxico, mas ele pode ter hormônios. Esses hormônios vegetais, eles não prejudicam o solo, não prejudicam a planta, não prejudicam o nosso organismo. Então, é mito dizer que o hormônio no vegetal vai trazer prejuízos para nós. Não, o que vai trazer prejuízo são os agrotóxicos, tá? Então, nós vamos ver vários exemplos aqui de frutos de vegetais que nós comemos em que o homem utiliza esses hormônios de forma sintética, ele tem uma boa produtividade, ele tem um alimento de qualidade e isso não nos prejudica, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, vocês vão me dizer se vocês estão enxergando essa tela. Estão enxergando uma tela aí de fisiologia vegetal, Sim. pessoal? Tá, Sim. então vamos lá. Então, a anatomia vegetal, a morfologia vegetal, é a gente poder dizer que a planta é formada por raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A fisiologia vegetal é a gente ver as funções que essas partes da planta desempenham. Então, anatomia e fisiologia é você ver as estruturas e a fisiologia é a gente analisar como é que essas estruturas funcionam. Então, nós temos no nosso organismo, os animais também têm fisiologia vegetal, fisiologia animal. Então, quando a gente fala de fisiologia animal, a gente está falando de como é que funcionam os órgãos, os sistemas. E quando eu digo quais são esses órgãos, os sistemas, aí é anatomia ou morfologia. Então, uma planta completa, uma angiosperma, ela é formada por raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Isso é anatomia, morfologia. Agora a gente vai ver como é que a planta funciona. E vamos relembrar então aqui algumas características dos vegetais. Os vegetais são seres eucariontes, quer dizer que as suas células possuem a membrana nuclear, a carioteca delimitando o núcleo do restante do citoplasma. Então tem um núcleo organizado, delimitado. Os vegetais são seres autótrofos. Auto significa si mesmo, trofo significa alimento. Então produzem o seu próprio alimento.
é aquele ser que consegue sintetizar a molécula orgânica, que vai ser o seu alimento, a partir de moléculas inorgânicas. Os vegetais são seres fotossintetizantes. Eles produzem a molécula orgânica na presença da luz. Síntese na presença da luz. E eles são multi ou pluricelulares, são formados por mais de uma célula. Se a gente encontrar um ser eucarionte, autótrofo, fotossintetizante, mas unicelular, esse ser ou vai ficar lá no reino Monera, no domínio das bactérias, ou esse ser vai ficar no reino protista, pode ser uma alga unicelular. Para ser vegetal, para ser considerado planta, reino plantae, ele tem que ser formado por mais de uma célula. Então, essas características são assim, características exclusivas dos vegetais, características que, para ser vegetal, tem que ter tudo isso. Tem que ser eucarionte, autótrofo, fotossintetizante e também multi ou pluricelular. Pessoal, eu preciso falar um pouquinho da anatomia para a gente entender a fisiologia. Aqui eu tenho um caule de uma árvore angiosperma. Eu tenho aqui as camadas desse caule. Então, tem o suber, que é essa parte mais externa formada por células mortas. Tem o floema, que é esse azul. Tem o câmbio, que seria como se fosse um esqueleto aí desse caule. E tem o xilema. Assim como o nosso corpo tem vasos sanguíneos que transportam sangue, o vegetal ele tem vasos condutores de seiva. Essa seiva, a gente tem seiva bruta, que é água e sais minerais que a planta absorve do solo, e tem a seiva elaborada, que é aquilo que ela produziu a partir da fotossíntese que ela realizou. Então, a planta absorve água e sais minerais do solo pelas suas raízes. Essa água e sais minerais sobem pelo caule a partir do xilema. Então, o xilema são esses vasos condutores de seiva que geralmente ficam na parte mais interna do caule, aonde sobe, passa por ele água e sais minerais que a gente chama de seiva bruta. Aí essa seiva bruta vai lá para as folhas, acontece a fotossíntese, e essa seiva bruta, água e sais minerais, é transformada em seiva elaborada, em moléculas orgânicas, em proteína, lipídio, carboidrato, açúcares, glicose. Essa seiva elaborada vai descer pelo floema. Então, assim como o nosso corpo tem veias, artérias e capilares sanguíneos, o vegetal ele possui xilema e floema. Xilema conduz seiva bruta, água e sais minerais das raízes para todas as partes da planta para que aconteça a fotossíntese. E tem floema conduzindo seiva elaborada, que foi aquele produto orgânico, foi o próprio alimento produzido na presença da luz para ser distribuído para todas as partes da planta para alimentar essa planta. Então, xilema é interno e o floema é externo. Para você não se confundir e esquecer, eu quero que você associe assim: xilema dentro, floema fora. Então, você vai lembrar do F de floema com F de fora. Então, xilema dentro, floema fora. Xilema dentro carrega seiva bruta, água e sais minerais. Floema fora transporta seiva elaborada, que é aquilo orgânico que foi produzido a partir da fotossíntese. Quero que você se lembre também que, por exemplo, o Aedes aegypti, um inseto sugador de sangue que transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O Aedes aegypti, a fêmea se alimenta de sangue para a maturação sexual dos seus ovos, mas o macho se alimenta de seiva elaborada. O macho se alimenta de seiva vegetal. Então, quando o macho vem com a sua trombinha lá no caule do vegetal, ele encontra o floema, que tem seiva elaborada, que tem substâncias açucaradas, que tem substâncias nutritivas e moléculas orgânicas. Se ele tivesse que chegar até lá no interior, ele não conseguiria. Então, floema fora carrega seiva elaborada. Xilema dentro carrega seiva bruta. Seiva bruta é água e sais minerais retirados do solo
são conduzidos pelo xilema dentro até as folhas para que aconteça a fotossíntese e retorne para todo o vegetal pelo floema que está fora, trazendo então moléculas orgânicas, aquilo que o mosquitinho macho precisa. Então o macho se alimenta de seiva vegetal pelo floema que está fora e a fêmea se alimenta de sangue humano, sangue de mamíferos para a maturação dos seus ovos. Então, xilema e floema são tecidos vegetais responsáveis pela condução da seiva através do caule. A principal diferença entre esses vasos condutores de seiva é que o xilema transporta água e sais minerais, que é seiva bruta, e o floema conduz substâncias orgânicas, que é chamado de seiva elaborada. Xilema dentro, floema fora. Vamos falar então de algumas coisas que a planta faz, são importantes aqui para nós. Primeiro, a fotossíntese. Fotoluz, síntese, sintetizar utilizando a luz. Então, fotossintetizar é eu utilizar a luz para sintetizar moléculas orgânicas, lipídio, proteína, carboidratos. A fotossíntese é geralmente definida como o processo pelo qual o organismo consegue obter alimento, consegue obter moléculas orgânicas. Esse processo ele é realizado graças à energia solar, mas abrir um parêntese, a energia artificial que nós temos também pode colaborar com fotossíntese, que é capturada então essa energia, essa luz solar ou artificial, e é transformada em energia química. O processo de fotossíntese ocorre em tecidos ricos em cloroplastos encontrados nas folhas. Então, precisa ter o cloroplasto para que se realize a fotossíntese. Então, nós temos de forma bem simplificada que a planta absorve água e sais minerais do solo, transporta isso pelo seu xilema, chega lá nas folhas, essa seiva bruta, essa água e sais minerais, essa folha absorve luz solar, absorve gás carbônico e consegue, com gás carbônico, água, sais minerais e luz solar, produzir moléculas orgânicas, principalmente a glicose. Então, a glicose é C6H12O6, porque ela vai vir desse acoplamento de moléculas que aconteceu. Então, a planta recebe água, sais minerais, gás carbônico na presença da luz e vai produzir água, oxigênio e a glicose. Tá? Então, essa síntese de moléculas orgânicas é a planta produzindo a comida dela. Essa comida vai ser quebrada na respiração celular dela. A planta realiza a fotossíntese e também respira. Respira como todo ser aeróbico, como nós, por exemplo, que eu vou mostrar já já. Então, a planta, falei já de estruturas da planta, xilema e floema, como é que eles funcionam. Agora vamos para a transpiração. O processo de transpiração vegetal, ele engloba a passagem de água por todo o corpo da planta, desde a sua absorção nas raízes, o transporte através do xilema, a movimentação até as porções superiores da parte aérea, culminando com a sua evaporação na superfície das folhas através dos estômatos. Então, a transpiração, ela é vapor de água saindo da planta. Quanto mais água tem no solo, mais a planta transpira. Então, ela vai absorver essa água do solo e essa água em excesso vai ser eliminada em forma de vapor. Mas, além de ser eliminada em forma de vapor, essa água também pode ser eliminada em estado líquido, que é chamado de gutação. Então, gutação é o processo pela qual a planta elimina água em estado líquido. A gutação ocorre quando a quantidade de água absorvida pelas raízes é maior do que a capacidade da planta em eliminar água a partir das folhas por transpiração. Então, se tiver um solo encharcado, se tiver um vaso encharcado, essa planta não vai só transpirar, ela vai eliminar água também por gutação. Essas gotículas não tem nada a ver com orvalho, tá, gente? Não é se você está num lugar fresquinho e tem um orvalhinho ali
que a umidade do ar está elevada e essa água não é nada a ver. A gutação é quando saem gotículas da própria planta, ela elimina em forma de estado líquido, porque essa água está em excesso no solo. Então, a gente tem a fotossíntese, que é a síntese de molécula orgânica a partir de moléculas inorgânicas. A planta, para realizar a fotossíntese, ela precisa de água, de sais minerais, precisa de gás carbônico, aí ela produz glicose, libera oxigênio, fotossíntese. Na transpiração, a planta libera água em forma de vapor. Na gutação, a planta libera água em forma de estado líquido e a planta respira. Vocês aprenderam no ensino fundamental que a planta realiza fotossíntese e os animais respiram. Isso é para não confundir vocês. Mas a planta, além de realizar fotossíntese, ela também respira. Todo ser vivo respira, ou de forma aeróbica ou de forma anaeróbica. A planta também respira. E quando ela respira, ela fixa oxigênio, quebra a comida que ela produziu na fotossíntese e aí ela vai liberar gás carbônico como nós. Só que nós, animais, nós liberamos o gás carbônico que veio da comida que foi comida, ingerida, digerida. A planta libera o gás carbônico da comida que ela produziu na fotossíntese. Ela é um ser autótrofo fotossintetizante, então ela produz a comida dela para depois ela quebrar a comida dela no processo de respiração. Então, animais e vegetais respiram da mesma maneira, no processo chamado de respiração aeróbica. Só que a planta realiza fotossíntese enquanto nós comemos. Então, a planta produz a comida dela para ser quebrada na respiração dela, enquanto que nós comemos alimentos orgânicos ricos em proteína, lipídios, carboidrato, para a gente quebrar na nossa respiração. Então, esses são os principais processos que acontecem no vegetal. O crescimento e desenvolvimento de um vegetal, ele tem tanto influências externas quanto internas. Então, fatores externos de fora que afetam o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais, nós temos a luz solar ou luz artificial, temos o gás carbônico ou dióxido de carbono, temos água, minerais, temperatura, o comprimento do dia, tem plantas que precisam de dias mais longos, tem plantas que precisam de dias mais curtos, como as próprias estações do ano, e a gravidade. Então, tudo isso afeta o desenvolvimento da planta. Tem planta que gosta de sombra, tem planta que gosta de sol, tem planta que gosta de um lugar mais fresco, planta que gosta de lugar mais aquecido. Então, tudo esses fatores externos, eles afetam o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Agora nós vamos falar dos fatores internos, que são os hormônios vegetais. Os hormônios vegetais, eles também são chamados de fito-hormônios. São substâncias produzidas pelas próprias plantas e que atuam na regulação do seu desenvolvimento e crescimento. Mas, como eu disse, o homem já consegue produzir esses hormônios de forma sintética e consegue borrifar, aspergir esses hormônios no vegetal e ele consegue induzir o desenvolvimento do vegetal da maneira que lhe agrade. Então, os principais hormônios vegetais são eles, as auxinas, as giberelinas, as citocininas, etileno e ácido abscísico. Pessoal, esses hormônios, eles assim, não atuam de forma isolada. Eles atuam de forma em conjunto, assim como os nossos hormônios, muitas vezes são produzidos num local e afetam outros locais e são liberados para irem para outros locais, nos hormônios vegetais também é assim. Muitas vezes eles são produzidos num local para atuar em outras partes da planta e eles não atuam sozinhos, tá? Então, vamos falar aqui desses hormônios vegetais ou fito-hormônios, que são fatores internos que afetam o desenvolvimento e o crescimento das plantas. O primeiro hormônio que nós vamos ver são as auxinas. As auxinas são hormônios vegetais que controlam os movimentos das plantas em resposta à luz. Isso é chamado de fototropismo.
Então, é um movimento da planta em favor da luz. Quando uma planta é iluminada de um único lado, as auxinas migram para a região menos iluminada, causando um alongamento celular que tem como consequência a planta se curvando em direção à fonte de luz. Então, eu tenho uma plantinha aqui na minha janela. Essa plantinha, ela está curvada para um lado. Esse lado que ela está curvada é aonde ela pega a luz solar. Então, por que ela se curva para o lado que pega a luz solar? Porque essa parte que fica na sombra, olha aqui na tela, essa parte que fica na sombra, a planta produz as auxinas. Essas auxinas, elas vão para a região sombreada, se concentram na região sombreada. Então, a luz está de um lado, a auxina migra para a região sombreada e a auxina ali naquela região sombreada faz com que as células daquele lado se alonguem. Consequentemente, se alongando, o caule cresce em direção à luz. Então, é igual essa plantinha, ela vive assim, na janela. Aí ela está curvada para o sentido da luz, aí eu coloco ela, quando ela está curvada, no sentido contrário. Aí ela curva de novo. Então, eu vou equilibrando e eu sei que a auxina, cada vez que o lado sombreado, quer dizer, o lado sombreado sempre vai ter o acúmulo de auxina para aquele lado, por isso as células dali vão se alongar e aí ela vai se curvar para o lado da luz. Então, eu consigo fazer esse movimento, ela está viradinha para cá e eu vou colocar ela no sentido contrário e em 2 dias ela já vai estar curvada de novo para o sentido da luz, porque a auxina vai migrar para a região sombreada, vai alongar as células daquele lado e aí ela vai se curvar então no sentido da luz. Outra coisa que a auxina faz é desbloquear as gemas laterais de uma planta. Então, se você quer uma planta bem floridinha, bonitinha, por exemplo, está muito famoso agora a flor do deserto. A flor do deserto, aquele galho que ela já deu a flor, ela nunca mais vai dar. Tem que podar. Quando eu podo a planta, eu tiro dela essa gema apical, que é essa gema que faz ela crescer para cima, né? Quando eu corto, as auxinas estimulam o desenvolvimento das gemas laterais e aí ela vai ficar toda cheinha. Então, se eu não quero uma planta compridona, ali, estiolada, longa, eu corto a gema apical, porque essa auxina agora que estava inibindo as gemas laterais se desenvolverem, essa auxina agora não vai mais inibir, e aí nós vamos ter o desenvolvimento das gemas laterais ativadas. E aí a gente vai ter uma planta mais cheinha. Então, podar as plantas ornamentais que nós queremos bonitinhas é importante, porque aí a gente vai ter essas gemas laterais estimuladas para o seu desenvolvimento. As giberelinas são hormônios vegetais que regulam vários processos de desenvolvimento, incluindo alongamento de caule, germinação, dormência, floração, desenvolvimento de flores e senescência de folhas e frutos. Senescência, pessoal, é o amadurecimento, é o desenvolvimento, é o envelhecimento dessas partes da planta. Então, por exemplo, se eu tenho uma planta anã, se essa planta anã for aspergida nela giberelina, ela vai crescer. Então, a giberelina ela faz com que o caule se desenvolva, ela faz com que essa planta cresça. No caso dos frutos sem sementes, que o homem gosta de frutos sem semente, né? A gente é mais fácil, né? Para o vegetal não é legal. Aquele fruto tem função de proteger a semente e de disseminar essas sementes para longe. Para a planta, ter a semente protegida pelo fruto, ela quer dominar o mundo inteiro, é importante. Mas para o homem, a gente quer uva sem semente, a gente quer melancia sem semente. Então, quando o homem joga naquele frutinho lá,
pequenininho, que está no início do seu desenvolvimento, gibberellina, ele faz com que as sementes não se desenvolvam. Então, se você já comeu uma melancia sem semente, talvez você tenha percebido que, na verdade, tem os pontinhos de sementinhas que não se desenvolveram, mas os pontinhos estão ali. As sementes não se desenvolvem, o fruto amadurece, envelhece, desenvolve, mas aquela semente fica ali adormecida. Ixi, gente. Vamos lá. Por exemplo, as uvas sem sementes. Aqui tem gibberellina que foi jogado nesse cacho de uva do lado direito e não tem gibberellina no cacho de uva do lado esquerdo. Então, nesse cacho de uva, a gente tem esse cacho de uva onde a gibberellina foi jogado. Essa gibberellina faz com que os frutos se desenvolvam mais rapidamente, faz com que os frutos fiquem maiores e o sabor é o mesmo, viu, pessoal? Fica saboroso, não faz mal para a saúde, não tem prejuízos nenhum para nós. Para o agricultor é ótimo ele jogar essa gibberellina e para nós que queremos frutos, por exemplo, 6 sementes, também é ótimo. As citocininas são assim chamadas porque estimulam a divisão celular, que também é chamada de citocinese. Evita a senescência, evita o envelhecimento da planta. Então, ao contrário da gibberellina, que acelera o desenvolvimento, aqui vai evitar esse envelhecimento. As citocininas são produzidas nas raízes e transportadas através do xilema para todas as partes da planta. Embriões e frutos também produzem as citocininas. Então, por exemplo, hoje eles já borrifam citocinina nas alfaces em desenvolvimento, no brócolis, para que esses vegetais não envelheçam tão rapidamente. Então, desacelera o envelhecimento para esse produtor, para esse vendedor conseguir vender aqueles vegetais sem prejuízo, sem o amadurecimento rápido daquelas folhas ou das flores, no caso do brócolis. O ácido abscísico, ele apresenta uma ação contrária aos efeitos das gibberellinas, já que age na manutenção da dormência em sementes e inibe a síntese das enzimas de degradação de reservas. Achava-se que era o ácido abscísico que fazia com que as folhas sofressem abscisão, que é a queda das folhas, mas não é. Eles viram que é o etileno. Então, esse nome foi dado achando que era, na verdade, o ácido responsável pela queda das folhas, mas não é, é o etileno. Então, o ácido abscísico, ele atua também inibindo a germinação das sementes, promove a senescência, que é o envelhecimento, promove a dormência das gemas laterais, que são aquelas partes que não se desenvolvem, e também o fechamento dos estômatos. Quando o inverno ou a estação seca passa, as condições melhoram e os vegetais voltam a crescer e a se desenvolver normalmente. Então, o ácido abscísico, ele atua principalmente no inverno, para que aquelas plantas ali consigam sobreviver àquelas condições sem muito desenvolvimento, para que depois essas plantas consigam se desenvolver quando o inverno acabar. O etileno é um hormônio gasoso e é produzido em quase todos os tecidos vegetais em resposta a um estresse que essa planta possa estar passando. Promove vários efeitos na planta, como a germinação das sementes e a senescência, o envelhecimento e desenvolvimento dessas plantas. Outro efeito marcante do etileno é no amadurecimento de frutos e na abscisão de folhas, flores e frutos. Então, quando as folhas caem, os frutos caem, flores caem, é graças ao gás etileno que essa planta produz. Então, alguns efeitos do etileno: a queda das folhas e a maturação dos frutos. Por exemplo, eu me lembro que meu avô, ele tinha pés de banana no fundo do quintal, aí ele colhia aqueles cachos enormes de banana e alguns cachos, ele dividia os cachos, alguns ele enrolava no jornal e colocava dentro de um forno desligado. O que acontece quando eu pego um fruto verde, envolvo num jornal e coloco dentro de um lugar abafado? O próprio etileno produzido por aquele fruto,
ele vai fazer com que aquele fruto se desenvolva rapidamente. Na verdade, no caso da banana, é um pseudofruto, né? Então, pessoal, quando eu envolvo um vegetal com um jornal, que é uma barreira ali, para evitar que esse etileno evapore, eu acelero o amadurecimento daquele vegetal. Se eu deixar numa fruteira vegetais maduros e vegetais verdes, os maduros vão liberando etileno e vão amadurecendo rapidamente os verdes. Se eu deixar os verdes numa fruteira e os maduros em outros, assim, separados, porque ele é um gás, né? Aí não vai ter esse amadurecimento tão rápido dos verdes. Então, o etileno é um gás produzido pelo próprio vegetal e que se eu envolvo e não deixo esse etileno evaporar, eu vou ter um vegetal que vai ser amadurecido mais rapidamente. Muitas vezes isso é necessário. Né? Por exemplo, quando você pega aqueles cachos enormes de banana, você quer que algumas amadureçam mais rápido que as outras. Enrola no jornal que elas vão amadurecer mais rápido. Então, o etileno, ele que faz essas folhas caírem, a queda dessas folhas é o etileno. E aqui tem do sítio Gilsat, eles mostrando como que as bananas colhidas no mesmo momento, como é que elas amadurecem. Sem etileno, elas permanecem verdes por mais tempo. Com o gás etileno que eles jogam sobre essa banana, ela amadurece muito mais rápido. Na nossa casa, como eu disse, colocar num saco de papel, colocar no jornal, colocar num lugar abafado, faz com que o próprio etileno produzido já faça com que esse fruto ou pseudofruto amadureça mais rapidamente. E com isso nós encerramos a aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, a gente tem uns minutinhos ainda. Entenderam? Sim? Sim. Tá. Sugiro que vocês façam um resuminho no caderno, façam um mapa mental, talvez, de tudo isso que foi falado sobre o reino vegetal, porque o resuminho vai ser importante. Tá bom? Não elaborei a avaliação ainda. A avaliação minha vai demorar, vai ser lá dia 26 ainda de junho. Então, quando eu elaborar, eu vou falar direitinho tudo que vai estar lá presente. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma coisa? Tá tudo bem? Então, eu vou encerrar, tá, pessoal? Obrigada, espero que vocês tenham entendido. Façam um resuminho. Qualquer dúvida, pergunta, pode me mandar no direct do Instagram. Tá ok? Grande beijo, então, para vocês. Tchau, professora. Tchau. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.